Mas assim, a unção que Deus está nos dando para esses dias é a unção de Elias. Elias podia fechar os céus, mas também Elias podia abrir os céus. Lá a gente que é pastor de igreja, né? Lá na nossa igreja, o que tem de causas sendo destravadas, né? Pessoas recebendo. O meu filho é o Roger, né? O Breu Roger. Há anos ele tava com uma causa travada na justiça. Ele era da igreja do Valdomiro. Mas há anos, era destravada as causas dele, era tudo travada. E bastou um liberar de unção para destravar as finanças dele. E ele Como você liberou? liberei a unção na vida dele. A unção destrava as A finanças? unção destrava as A finanças. unção cura, A unção cura. A liberta. unção liberta. A unção faz muita coisa. Um dia minha esposa falou assim pra mim: Amor, você não ora por cura? Você não ora por milagres? Eu falei: Não, amor. Eu só oro pra que Deus venha encher as pessoas da unção de Deus. E quando a unção vem, que é o Espírito Santo, ele já cura, já liberta, já destrava, já salva, já faz tudo. Então eu liberei a unção sobre ele e quando eu liberei a unção sobre ele, destravou as finanças dele, né? Mas também conheci algumas pessoas também que aconteceu a mesma coisa, só que não voltou pra agradecer ao altar que recebeu. Infelizmente, né, eu sou contra pastores que jogam maldição na vida de outras pessoas. Eu não jogo maldição na vida de ninguém. Mas infelizmente essas pessoas hoje em dia têm mais nada, perdeu tudo, né? Porque esse é uma lei, né? Um princípio. Ainda mais quando você faz um voto com o Senhor, né? Esses dias eu estava lá na nossa igreja, um culto de quarta-feira, e veio uma jovem, essa jovem todas as quarta-feiras praticamente, ela vai lá na nossa igreja, né? E eu não sabia que ela era do candomblé. E a gente tava no culto, de repente o Espírito Santo falou assim pra mim, ó, desça do altar, vai até ela, e o que está em oculto há muitos meses vai ser destravado aqui agora. E minha mão tava queimando, 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 coloquei a mão na cabeça dela e o demônio se manifestou. E falou o nome do demônio que ela servia lá, né, no candomblé, e manifestou muito furioso. E olha que forte, pastor. Quando o demônio saiu da vida dela, eu tava conversando com ela esses dias e ela falou que o diabo ataca muito a mente dela. E mesmo quando ela foi liberta. E ela lembrou de uma oferta que ela tinha prometido pra Satã. Acho que foi um uísque, foi alguma coisa assim. Muito caro. Olha, se você fazer isso na minha vida, eu, eu oferto algo na tua vida. Aí Satanás pediu um uísque. E ela saiu do candomblé, né? Saiu, aceitou Jesus, começou a seguir, mas o demônio lá nela, investiu na mente dela. E quando ela lembrou dessa oferta que ela devia pra Satã, ela quebrou em oração, a gente quebrou em oração e nunca mais Satanás tentou trabalhar na mente dela. Porque ela lembrou da oferta, ela lembrou do voto que ela fez com Satanás. Então entende, Satanás veio cobrar ela o voto lá atrás que ela tinha feito. Ela quebrou no nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem autoridade para tudo. O que Deus fala? O que Jesus fala? Antes de deixar uma oferta no altar, algo tão sério, vai lá primeiro pedir perdão para aquela pessoa que você machucou, que você magoou, ou que você está devendo um perdão ou um desculpa. Porque o voto, a oferta, ela tem o poder de destravar a nossa vida financeira. Então precisa estar tudo correto. Não adianta barganhar com Deus. Você já, não, vou dar R$ 100, amanhã Deus vai me dar R$ 200. Isso não existe. Precisa ter um voto e um compromisso. Então, a unção, ela vai destravar a vida financeira. E é o que eu falo para os meus filhos na fé. Cuidado, porque a unção é muito perigosa. A unção traz coisa boa, mas também ela traz coisa ruim. Ela traz pessoas que vão gostar do teu ministério, mas também ela vai trazer pessoas que vão ter inveja. Que, rapaz, já tá aí já. Como chegou até aí? Pessoas que não vão gostar do teu conteúdo, que não vão gostar daquilo que Deus te usa. Porque a unção também, ela traz coisas pesadas. A unção traz lutas. Hoje tem crente que não quer viver mais lutas.
Uma irmã disse, falou, apóstolo, hora que eu não aguento mais viver luta. Eu falei, minha irmã, também não, ora por mim também. Então hoje a gente vive, o povo não quer passar por isso, pastor. Essa é boa. Eu lembrei de uma irmã que encontrou a minha esposa e falou assim: a minha esposa estava viajando por um lugar, encontrou no ônibus, se eu não Sim. estou enganado, e falou assim: ah, eu saí da igreja, que eu pedi algo, Deus não me deu. E aí falou, mas o que você pediu? Foi até engraçado isso aí. Ah, eu pedi um avião. É um Era, avião, ela não sabe nem dirigir, às vezes nem carro, eu queria um avião. Mas é mais ou menos isso, a pessoa é engraçado, entende o relacionamento com Deus. Apóstolo, sim, pastor. tem essa unção, tem destravado muitas. Então, a chave, quanto mais orar em línguas, também é uma chave de manter a unção, né? Eu Verdade. recebo a transferência do apóstolo, por exemplo, hoje, e uma forma de manter isso que eu recebi é orando em línguas. Com certeza, pastor. E uma pessoa falou assim pra mim, o que é unção? A unção é o poder de Deus em você. A unção é o poder de Deus em um homem. Eu quero até ser mais claro possível pra você entender. A unção é o próprio Espírito Santo em você. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus fala, o Espírito Santo está sobre mim. Então, não fugindo da pergunta do pastor, mas só para algumas pessoas entenderem, porque a última vez que eu vim aqui, muitas pessoas falaram, pô, mas o que é unção? Você falou muito sobre unção, eu quero isso, mas o que é? O que é, na verdade, essa unção, né? A unção é o próprio poder de Deus em você. Então, você é limitado, eu sou limitado. Nós não, tem coisas que a gente não podemos fazer, mas através da unção de Deus em você, nós conseguimos. Tem coisas que num culto que eu faço que eu falo, meu Deus do céu, como eu fiz isso? A unção traz a ousadia nas nossas vidas, né? E falando disso, uma irmã, esses dias a gente fez uma campanha, uma irmã colocou lá no papel, a gente foi no monte queimar, né? Os pedidos. A irmã pediu um helicóptero pra ir pra igreja. Pra essa irmã pousar em cima da igreja, mata todo mundo, né? Mata o apóstolo, mata a Que bispa. não tem o helicóptero. Pediu um helicóptero. Meu, só nem dirigir o carro, aí dirigir helicóptero. Aposto tem um vídeo, eu acho que tem vários, mas tem um vídeo dele, alguns pegou muitos views, que o apóstolo pega o paletó, Ah, a unção do paletó, e, apanhei demais. e derruba as pessoas, vamos dizer assim, né? As pessoas vê as pessoas caindo, Aham. você batendo com o paletó. O pessoal mais elogia ou mais critica nesse vídeo seu? Esse vídeo daí chegou a 1 milhão, né? De visualização. O pessoal elogiando. Metade elogiando, a metade querendo me matar. Até pastores famosos entrou em contato comigo, mas assim, meu pastor, a gente fala assim, a unção do paletó, né? Então, usando isso, a unção do paletó. Mas quando nós estamos tão cheios da unção de Deus, até as nossas vestes, né? Um dia eu fui ministrado por um apóstolo, o apóstolo Denard, ele deu um chute em mim. Ele deu um chute em mim, mas eu recebi algo tão violento em mim, senti algo tão poderoso na minha vida, algo tão violento de Deus, um fogo de Deus. Então, assim, tem coisas que você só vai crer se você experimentar. Então, tem pessoas que já vêm com a de incredulidade, eu já sei que essa pessoa não vai experimentar o poder de Deus. Então, quando a unção ela tá tão pesada, é algo que acontece comigo, né? Eu sinto até o meu paletó pesado da glória de Deus, da unção de Deus. Foi esses dias atrás um profeta lá da África na nossa igreja, o profeta Nordino, perdão, foi ano passado, e ele ministrou com o meu paletó. Ele ministrou o meu paletó, ele tirou depois e no finalzinho deu pra mim. Colocou na minha cabeça, senti um peso assim no meu corpo, caindo. E a primeira vez que eu vi alguém sendo usado assim foi o pastor Benihim. Um dia a unção tava tão forte em mim, Deus falou assim, pega o paletó. E eu já preguei pra mais de 700 pessoas numa igreja. Não tem como você impor a mão na cabeça de todo mundo. Mas pelo poder de Deus, através do paletó, a unção alcançou as pessoas que estavam distantes. Não vou conseguir colocar a mão na cabeça de 700 pessoas. Então, uso o paletó e a unção de Deus vem sobre a vida das pessoas. Porque não é o paletó. E não é o apóstolo Alexandre. É o poder de Deus. O próprio Paulo usava os aventais dele. Agora eu vou ir mais além ainda. O próprio Cristo, as vestes dele saiu, emanou
poder que tocou naquela mulher hemorrágica e ela foi purificada, ela foi curada. Então, se nós, como igreja, entender que até as nossas vestes têm a santidade, o poder de Deus, quando nós estamos ali debaixo da dimensão do Espírito, eu falo, nunca tenha essa dúvida na tua mente. Eu conheço um pastor que ele era um pastor lá do Rio de Janeiro. E ele parou uma das maiores rebeliões do estado do Rio de Janeiro. E Deus falou para ele, faça um voto. Fique 40 dias. Aí foi algo muito doido. Eu não faria, mas ele fez. Fique 40 dias dormindo só de terno. 40 dias, Deus. 40 dias dormindo só de terno. Num lugar quente. Num lugar quente. Aí teve uma rebelião e ele foi lá. Os soldados, os policiais chamou eles. Ele foi lá. Ele falou, abre a porta aí. O policial falou, não. Ele abre a porta aí. Abriu a porta. Na hora ele tirou o paletó. Ele começou a fazer assim nos prisioneiros. E um monte de demônio caindo. A gente não pode limitar o poder de Deus. Isso é muito violento. Então, eu tava no Rio de Janeiro esses dias, na igreja do meu amigo apóstolo Marcelo Neves. E a gente fez um encontro com Deus lá das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite. Foi assim, ó. Não parava. E a cada hora desse encontro de Deus eu ensinava o que é unção, o que é dons. Só que uma hora que a unção tava tão pesada, meu pastor, que usando o talit, as pessoas eram arrebatadas pelo poder de Deus. A glória de Deus descia sobre a vida das pessoas. Quanto mais você Isso se aí foi entrega ao Senhor. na tenda, que Foi eu na vi tenda? na tenda, Você ouviu na eu vi tenda? o vídeo da tenda. É, Muito poder. glória a Deus. E uma coisa eu falo, pastor. Chorar não é sinônimo da unção. Emoção não é sinônimo do poder de Deus. A graça que não te transforma, ela é a graça que não te salva. Entende? Ah, mas eu não chorei, não arrepiei. Unção não é emoção. Unção não é pra pessoas que são crianças. Unção não é pra. Unção não é emoção. Unção é transformação. Então as pessoas falam, ah, mas qual é o significado das pessoas cair? O que acontece? As pessoas só vê aquele vídeo e a pessoa caindo. Mas a gente que tá ministrando, a gente conhece de perto quem é aquelas pessoas. E eu falo, todas as conferências que a gente tem ido, pessoas têm sido transformadas, resgatadas, salvas pelo poder de Deus. Então a graça que não te transforma não é graça. Não é graça. Ah, pode ser emoção, pode ser coisa da sua cabeça. Mas essas pessoas que estão recebendo a unção caindo no chão, não é brincadeira, sabe? Não é emoção das pessoas. As pessoas estão ali precisando, estão ali com sede, fome, recebem, o ministério delas são transformado, a vida delas são transformada. Ah, mas caiu, qual é o propósito disso? Ninguém sabe, mas tem pessoas sendo curadas. Esses dias eu estava numa conferência, eu liberei a unção e o rapaz lá no fundo, apóstolo, ó, o osso cresceu, eu era manco, agora eu ando, ó, direitinho. E eu não toquei na pessoa, só a unção foi liberada. Então parece que a pessoa ali cai ali, pessoa, alguma vez a pessoa até fala, ah, não, isso aí tá fazendo hipnose, né? Hipnose. Não, é a unção de Deus, é algo verdadeiro, é o poder de Deus, né? Então não é emoção. As pessoas falam que é emoção, né? Eu lembro que há 30 anos atrás, apóstolo, mais ou menos, uns 29 anos atrás, eu me converti, foi no meu primeiro ano, tem 30 anos que eu me converti, 31 eu acho. Então, mais ou menos 30 anos atrás, teve um grande avivamento no ministério ali na região do ABC, mas a sede é em Santos. O pastor, ele foi em uma igreja que estava tendo um avivamento lá nos Estados Unidos, aí ele dobrou o joelho para orar e de repente ele tem uma visão de uma cachoeira caindo no topo da cabeça Uau. dele, vindo do céu, e ele estava de joelho e de repente ficou aquela cena caindo e no joelho dele, nas pernas dele que estava ajoelhado, ele viu uma água suja, preta saindo. E ele ficou nessa visão 2 horas. Uau. E aí quando ele chegou em casa, ele falou para a esposa dele, ó, eu tive essa visão assim, e ela, se for de Deus, eu quero ver também isso. E quando ela foi para a igreja, aconteceu a mesma coisa. Ela dobrou o joelho, viu a cachoeira caindo sobre ela, e ela ficou 2 horas, como se fosse uma limpeza, né? Que ele via a água saindo suja. E ele era o presidente desse ministério. Então, quando ele voltou,
uma igreja antiga, tradicional, o pessoal começou a cair. Um irmão que estava no dia que ele voltou, no primeiro dia, disse que ele falou assim: ó, receba aí, vocês que estão lá embaixo, todo mundo já tinha caído, e aí tava o pessoal da galeria lá em cima. Esse irmão falou que estava na galeria. Quando ele falou assim: ó, receba aí vocês que estão na galeria. Esse irmão teve uma visão vindo, uma bola de fogo na direção dele, que pegou ele, tocou e que todo mundo da galeria caiu. E houve um grande mover naquela igreja. E um dos pastores, que era um pastor até de uma pessoa próxima, foi num evento na cidade que eu morava, ele caiu. E aí o pessoal naquelas coisas, mas por que adianta cair, coisa e tal? Ele falou assim: eu caí, ele era o pastor da igreja, e isso eu vi ele falando. Eu fui curado de 3 doenças. Uau. E aí o que acontece? Eu vi um vinho novo, não só pessoas caíam, foi muita unção. Mas aí teve um problema. A igreja, como a igreja era antiga, tinha estrutura, tem pastores que agarraram o avivamento. Verdade. Teve outros que rejeitaram, não aceitaram, não acreditaram. Então, aquele vinho novo que foi derramado, o odre não era novo. Então, aquele avivamento durou talvez aquele renovo naquela igreja, se durou 2 anos, foi muito. Porque muitos rejeitaram o mover de Deus, a estrutura, né? Sim. A igreja tinha 800 igrejas, né? Aham. Então, de 800 pastores, alguns agarraram, não sei se não foi a maioria, não foi nem a metade, uns poucos agarraram, receberam da Assunção, mas muitos rejeitaram. Então, aquele vinho novo se perdeu. Então, entenda só, Deus quer derramar dessa unção Aleluia. na igreja do Brasil, e ele Aleluia. já tem derramado, e Deus levanta o apóstolo, como o apóstolo Alexandre e outros apóstolos, para ativar a igreja, como o apóstolo aqui tem dando cobertura para 400 pastores, para também eles serem ativados e depois ativar outros e se espalhar para ter um avivamento no Brasil. Glória a Deus. Apóstolo, a minha pergunta é essa. Muitos profetas americanos, profetas do mundo todo e até alguns brasileiros, falam que o último avivamento vai ser no Brasil. O que você sente disso? Vai ter esse avivamento no Brasil? Já está acontecendo? Está perto? Está longe? Com certeza, pastor. Para mim, o avivamento do Brasil está muito mais perto do que a gente imagina. Só que a igreja brasileira precisa entender que a gente está buscando lá fora o que já está dentro da nação. A gente espera que muitos pastores de outros países, Estados Unidos, venham estar conosco, mas a gente tem que entender que é desta nação que vai sair o grande avivamento. Então chega de show gospel, chega de entretenimento dentro das igrejas. A igreja precisa se levantar, você precisa se levantar hoje e tomar uma posição. Eu quero isso para minha vida. Eu quero ser transformado pela santidade, eu quero ser transformado pelo poder de Deus. Não, eu quero essa unção para mim. Porque é dessa nação, não tem outra nação, é dessa nação que Deus falou que vai sair o grande avivamento. O próprio Billy Graham vê isso, quando ele vê as bandeiras das nações, ele olha para o Brasil e Deus fala aquilo para ele. Eu vou estar próximo mês no Rio Grande do Sul, tem um grande avivalista lá, vou estar passando um tempo com ele, Quem? Rodrigo René, pastor Rodrigo René, não? Lá de Canoas. E eu tenho visto muito o que Deus tem feito lá no ministério dele, muito avivamento, muitas curas, muitos milagres, poder de Deus. Eu vou passar lá um tempo de ensinamento, de receber mais do Senhor. Mas o que Deus tem falado para mim, meu pastor, Não, pegando esse gancho, sim. você não já tem muito, ainda quer receber mais? Uma coisa que eu coloco isso na minha mente, né? Eu nunca sento na mesa com pastores que têm entre aspas, um ministério menor que o meu. Eu preciso sentar na mesa com pastores que têm um ministério maior que eu, maior que o meu, a unção maior que eu preciso também de sabedoria. Preciso entender mais sobre o que está acontecendo. Eu tive esses dias muitos estudos sobre geopolítica. E fala muito, e tá tudo se encaixando com a vinda de Jesus, né? Com a volta de Jesus, com o cenário que já está preparado para o anticristo. Então você precisa ir atrás mais de sabedoria. Porque eu entendo uma coisa. Quando há uma unção sobre a minha vida, como assim há uma unção sobre você e há uma unção sobre o pastor Arilson,
Mas a gente também tem que entender, se a gente não tiver conhecimento, a gente não consegue usar essa unção. Então, às vezes Deus quer te levar ao nível mais profundo, mas se você não ir atrás do conhecimento, da sabedoria de Deus, a gente não chega até essa unção. Então, a gente vai estar lá para aprender mais do Senhor, para entender esse tempo profético que nós estamos vivendo. E assim, meu pastor, esse tempo profético que nós estamos vivendo, o aumento da tecnologia, né? Hoje a gente vê já o que está acontecendo com o Papa, né? Que Deus abençoe ele, mas tá logo, logo perto já do fim, a saúde dele tá muito debilitada. A gente vê o que tem acontecido, casos de Covid aumentando, né? O casos de que a pandemia, vai vir uma pandemia aí muito pesada que vai matar milhões de pessoas. Isso aí, certeza absoluta. E por que nós precisamos ir atrás desse conhecimento? Porque a igreja precisa agora se adaptar com este tempo que vai acontecer. Como nós podemos ganhar almas hoje? Através da internet. A internet tem sido... Mas e esse restart que vai dar? Né? Você pode ver, esses dias aconteceu um apagão no Chile. Não vai ficar só por ali. Vai vir esse apagão no Brasil e em muitos países. E quando voltar novamente as luzes, uma nova internet, uma nova moeda, né? Uma nova organização, um novo governo vai se levantar. E como a igreja vai conseguir trabalhar nesse momento? Porque eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Eu creio que a igreja não vai subir antes. Porque a gente precisa estar... Quem o anticristo vai perseguir? O anticristo vai perseguir a igreja. E nós precisamos estar para pregar, para salvar almas. Então, há uma unção já sobre a igreja brasileira. Já há algo muito violento, algo muito poderoso. Só que a gente precisa de sabedoria de como nós vamos usar e como nós vamos seguir esse princípio para esse tempo, meu pastor. Então a gente precisa entender como Deus vai nos mover, como nós vamos ganhar almas para esse tempo. Você fala